Nesse vídeo, eu vou fazer uma análise geral do entendimento do STF sobre o julgamento de contas de prefeitos pelos tribunais de contas. A gente tem aqui alguns precedentes vinculantes do STF já sobre o assunto, e eu vou passar por todos eles. Eu já fiz alguns vídeos no canal sobre isso, vou colocar aqui os links na descrição, mas vamos lá fazer essa análise geral, especialmente porque agora o STF decidiu a ADPF 982, que fez esse apanhado geral, então é bom a gente aqui consolidar tudo que foi decidido. Então, a gente tem dois tipos de contas julgadas pelo Tribunal de Contas em relação a prefeitos, ou chefes do Poder Executivo, de modo geral. Primeiramente, a gente tem as contas anuais, tá certo? E a Constituição Federal prevê essa competência no artigo 71 e no artigo 31, e no artigo 71, a competência para a análise das contas anuais do prefeito está no inciso 1º, então no inciso 1 no caso. Então, aqui diz que é competência do Tribunal de Contas da União apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em 60 dias a contar de seu recebimento. E o artigo 31, parágrafo 2º, que fala sobre os municípios, fala que esse parecer prévio dos tribunais de contas, ele apenas não prevalecerá se 2/3 dos membros da Câmara Municipal, ou seja, dos integrantes do Poder Legislativo, rejeitarem esse parecer do Tribunal de Contas. Então existem aqui essas contas anuais que são uma análise mais geral sobre a gestão das contas públicas. Aqui o Tribunal de Contas não vai entrar em cada contrato e entrar em minúcias de cada contrato, tá certo? É uma análise mais geral para ver se o orçamento foi bem executado ou não. E aqui, então, pode haver uma aprovação, a rejeição das contas ou uma aprovação com ressalvas pelo Tribunal de Contas, tá certo? E em caso de rejeição ou de haver ressalvas, por vezes, se verificada alguma irregularidade, aí o Tribunal de Contas abre uma chamada tomada de contas especial, que é um processo em que vai analisar de fato a gestão das contas e analisar se aquela conta em específico, aquele contrato, aquela despesa foi de fato bem executada pelo gestor público. E ao lado das contas anuais, a gente vai ter as chamadas contas de gestão, que diz respeito à atuação dele enquanto ordenador de despesa. Então, como eu disse, se das contas anuais for aberta uma tomada de contas especial, então vai sair uma parte da análise, né, das contas anuais para passar a ser uma análise mais específica em tomada de contas especial, portanto, uma análise das contas de gestão. E a discussão na ADPF 982 era justamente sobre isso, se o Tribunal de Contas ele pode também julgar contas de prefeitos aplicando sanções, né, como multas e também imputação de débito nesse caso, porque a discussão era se o Tribunal de Contas apenas poderia, em relação a chefe do Poder Executivo, fazer essa análise de contas anuais, dando esse parecer prévio. Ou se, e aí tem previsão nos incisos 2 e 8 do artigo 71, a possibilidade de julgar contas de administradores públicos, né? Ou seja, de todas aquelas pessoas que fazem ordenação de despesas. E também o inciso 8 fala sobre a aplicação de sanções, inclusive de multa, né? Enquanto que o parágrafo 3º diz que essas condenações aqui, elas fazem título executivo, né? Então, normalmente, quando o Tribunal de Contas aplica uma sanção como essa, a Fazenda Pública vai inscrever isso em dívida ativa e vai entrar com uma execução de título executivo extrajudicial, tá certo? Então, é comum essa execução de títulos dessas condenações de gestores, mas a discussão, portanto, na DPF 982 era se o Tribunal de Contas pode também julgar as contas de administradores enquanto ordenadores de despesas, ou se a análise dele estaria restrita aqui à análise das contas anuais. E a DPF foi provocada, né, foi ajuizada, justamente porque há decisões judiciais que declaram a impossibilidade do Tribunal de Contas fazer essa análise. Então, por isso que o STF foi provocado a decidir sobre o assunto.
E o STF disse que os tribunais de contas de fato possuem essa competência, tá certo? Então, o que é que a gente tem aqui? No julgamento das contas anuais, o Tribunal de Contas ele dá o parecer prévio, como eu disse, que esse parecer prévio, em caso de rejeição das contas e mantido pelo Legislativo, isso pode implicar em pena de inelegibilidade. Portanto, o STF já tinha decidido sobre isso no tema 157, que esse parecer é meramente opinativo, pelo que, se o Legislativo passa do prazo para analisar essas contas, que eu disse que é um prazo de 60 dias, né, está previsto na Constituição, se ele passa desse prazo, não há uma rejeição ficta, né, não há julgamento ficto por decurso de prazo. É imprescindível, portanto, que o Legislativo, de fato, mantenha a rejeição das contas para que seja aplicada essa pena eleitoral, né? E esse mesmo entendimento também é corroborado pelo tema 835 do STF, que fala, mais uma vez, que é necessária a rejeição de 2/3 dos vereadores, né? No caso do prefeito, e, portanto, ele, mais uma vez, reafirmou a necessidade de julgamento pelo Legislativo, inclusive com quórum qualificado de 2/3. Em outro tema do STF, que eu já comentei aqui no canal também, que é o tema 1304, ele disse que essa condenação pelo Legislativo, ela não precisa de ter nenhuma pena além da pena de multa. Então basta a rejeição pelo Legislativo, tá certo? Então o STF deu uma interpretação conforme a Constituição, no sentido de que o disposto no parágrafo 4º do artigo 1º da Lei Complementar 64/90 não exige nenhuma pena além da pena de multa. Vejam o vídeo sobre esse tema 1304, que vai ficar bem claro para vocês tudo que foi discutido no caso, tá certo? Não vou me aprofundar aqui, porque vai desviar um pouco do principal tema do vídeo, que é a ADPF 982, que fala sobre a competência do Tribunal de Contas. Então, apenas relembro aqui essa decisão do STF, que diz que não precisa de uma pena além da pena de multa. Então, nas contas anuais, voltando aqui, a gente vai ter, primeiramente, a atuação do Tribunal de Contas e depois a do Legislativo, né? Com a possibilidade, como eu disse, de eventualmente ser aberta uma Tribunal de Contas especial, que aí sim vai passar aqui para julgamento de contas de gestão, ou seja, da atuação dele enquanto ordenador de despesas. E a gente tem aqui mais alguns precedentes do STF sobre o assunto, e um pouco antes do julgamento da DPF 982, o STF já tinha decidido o tema 1287, no qual disse que os convênios interfederativos, né, ou seja, quando, por exemplo, um município faz um convênio com a União para receber dinheiro para, por exemplo, fazer uma quadra de esportes ou para fazer uma unidade de saúde, e nesse caso aqui, o prefeito ele presta contas ao Tribunal de Contas da União. Então, em caso de má gestão, é aberta uma tomada de contas especial, como eu mencionei, e foi dito que, portanto, o Tribunal de Contas da União pode sim fazer o julgamento das contas do chefe do Executivo. Então, aqui o STF já sinalizou que o Tribunal de Contas, inclusive do Estado também em relação ao prefeito, ele tem a competência para o julgamento de contas também como ordenador de despesa, ou seja, contas de gestão. Não está limitado o prefeito a análise de suas contas apenas nas contas anuais. E, como eu disse, a possibilidade de responsabilidade pessoal do prefeito nesses processos, com inclusive dispensa de julgamento pelo Legislativo, porque, como eu disse, há a competência do Tribunal de Contas aqui prevista no inciso 2 do artigo 71 da Constituição Federal. E o tema 1287 ficou com a redação nos seguintes termos. No âmbito da tomada de contas especial, é possível a condenação administrativa dos chefes dos poderes executivos municipais, estaduais e distrital pelos tribunais de contas, quando identificada a responsabilidade pessoal em face de irregularidades no cumprimento de convênios interfederativos de repasses de verbas, sem necessidade de posterior julgamento ou aprovação do ato pelo respectivo poder legislativo. Como eu disse, essa aprovação do ato pelo Legislativo é essencial apenas no julgamento das contas anuais, tá certo? E agora, na DPF 982, o STF foi nessa mesma linha para dizer agora que não apenas no julgamento das contas de convênios, que aí é julgado pelo Tribunal de Contas da União, quando o convênio é com a União, né? Não apenas, portanto, os casos de convênios, mas, na verdade,
toda aplicação de recursos do gestor público municipal, ela pode ser sujeita a um processo de tomada de contas especial no Tribunal de Contas do seu estado ou do município, se houver, e pode haver a condenação, né? Então, como eu disse, há essa possibilidade das contas anuais ser verificada alguma irregularidade disso, abrir uma tomada de contas especial e nessa tomada de contas haver uma sanção de multa ou de imputação de débito. Então, em um julgamento de contas, a gente tem algumas sanções possíveis, né? Primeiramente, a imputação de débito, que é quando se verifica que da má gestão isso gerou um prejuízo ao erário, então o gestor vai ter que repor esse valor. Também a multa, que aí essa multa é prevista na regulamentação, né? E quanto à pena de inelegibilidade, então o STF disse que em análise de contas de gestão, o Tribunal de Contas não tem competência para aplicar essa pena nesses processos. Então, a pena que é de cunho eleitoral, ela apenas pode advir daqui de cima, né, como eu mostrei, das contas anuais, né? Que aí nas contas anuais, sim, se rejeitadas as contas pelo Tribunal de Contas e mantida a rejeição pelo Legislativo, com 2/3 dos votos, apenas pode haver o afastamento da rejeição das contas, como mencionei. Aí sim, se rejeitadas as contas pelo Tribunal de Contas e pelo Legislativo, aí haverá a pena de inelegibilidade. Mas das contas de gestão não pode haver a pena de inelegibilidade, mas, por outro lado, pode haver as penas de imputação de débito e de multa, né? E no caso dessas duas sanções, é dispensada qualquer decisão do Legislativo, portanto, não se trata de um ato composto, né? A decisão aqui é exclusiva do Tribunal de Contas, já fazendo título executivo, inclusive, após se tornar uma decisão definitiva. O ministro Flávio Dino apontou uma tripla função dessa condenação, que seria tanto de acelerar a reparação do dano, como também dar eficácia aos atos decisórios do Tribunal de Contas, como também de evitar a prescrição, porque se do Tribunal de Contas ainda vai para a Fazenda Pública apurar e iniciar um outro processo para responsabilizar o prefeito, isso pode gerar a prescrição do débito, né? Portanto, o STF diz que, com previsão no artigo 70, inciso 2, inciso 8 da Constituição Federal, o Tribunal de Contas pode aplicar aos prefeitos a sanção em análise de contas de gestão também, certo? Afastada apenas a competência para aplicar pena de inelegibilidade nesses processos. E na DPF foram fixadas teses, né? No primeiro item, diz que prefeitos que ordenam despesas têm o dever de prestar contas, seja por atuarem como responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração, seja na eventualidade de darem causa à perda, extravio ou outra irregularidade que resulte em prejuízo ao erário. Segundo item diz, compete aos tribunais de contas, nos termos do artigo 71, inciso 2 da Constituição Federal, o julgamento das contas de prefeitos que atuem na qualidade de ordenadores de despesas. São as chamadas contas de gestão. O item 3 diz, a competência dos tribunais de contas, quando atestada a irregularidade de contas de gestão prestadas por prefeitos ordenadores de despesa, se restringe à imputação de débito e à aplicação de sanções fora da esfera eleitoral, independentemente de ratificação pelas câmaras municipais, preservada a competência exclusiva destas para os fins do artigo 1º, inciso 1, a linha G da Lei Complementar 64 de 90. Ou seja, aqui ele está dizendo que o Tribunal de Contas pode aplicar as penas de imputação de débito e outras sanções, né, inclusive multa, fora da esfera eleitoral, ou seja, não pode aplicar a pena de inelegibilidade, certo? Que, nesse caso, a competência é exclusiva da Câmara Municipal após a análise das contas anuais pelo Tribunal de Contas. E, por fim, eu vou relembrar aqui também um outro julgado que já foi analisado aqui no canal e eu recomendo que assistam também, que é o do tema 642, que diz que, no caso de condenação de gestor público municipal pelo Tribunal de Contas do Estado, aí, nesse caso, a imputação de débito e a multa proporcional serão cobradas em juízo pelo município lesado, tá certo? E a multa simples, que é uma multa aplicada por descumprimento de normas de direito financeiro, essa daí vai ser cobrada pela Procuradoria do Estado,
tá certo? Então, eu recomendo que assistam a esse vídeo aqui novamente. E é isso, eu acho que foi um bom apanhado geral aqui do que o STF já decidiu sobre a responsabilidade de prefeitos. E, inclusive, esse vídeo eu gravei também a pedido de um inscrito do canal. E se você tem algum precedente que você gostaria que venha a ser analisado aqui no canal, coloca aqui nos comentários que vou analisar o seu pedido e, de repente, colocar aqui na minha lista, tá certo? Aguardo por vocês, então, no próximo vídeo. Até a próxima!